Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Louvado seja Deus por essa noite abençoada, calorosa, que o Espírito Santo habite em nossas vidas de maneira que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, esta é a série, o ciclo de Juízes e a esperança do Rei Perfeito, e este é o sermão número 6 da nossa série. E o título do sermão nesta noite, A Soberania de Deus nos Inesperados. Ok? Juízes, capítulo 3, versículos 12 ao 31. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo de suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon um homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de esculturas ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para um vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele e tomaram os vasos do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele
foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, clamamos agora pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor preparou para nós, por intermédio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. No início da minha conversão, alguns de vocês já ouviram essa história, ou talvez não. E se ouviram também, vai ouvir de novo e vida que segue. Eu trabalhava de segurança em um prédio comercial e eu trabalhava à noite. E lá, eu trabalhava com um rapaz que era da CCB. E na época, eu estava na faculdade, ele também. E devido às atividades complementares, eu precisava ler alguns livros. E pasmem vocês, eu odiava a leitura. E eu não sabia como, não tinha apreço por nenhum livro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou entregar esse trabalho agora se eu não consigo nem ler um gibi, imagina um livro. E aí, então esse rapaz da CCB, ele disse o seguinte para mim, olha, o que você gosta? Eu falei, bom, isso é muito relativo, né? Pô, mas eu gosto de Deus. Sou um cristão, sou apaixonado por Deus. E sei lá, gosto de futebol, sou corintiano. Bom, então você precisa ler coisas relacionadas àquilo que você gosta. E aí, eu não sabia nem onde comprar livro. E aí um amigo meu tinha um almanaque do Corinthians e me emprestou. E eu li o almanaque inteiro do Corinthians. Aí eu falei assim, bom, vou tentar achar algum livro cristão. E eu encontrei um livro chamado Deus está no controle, de um autor até conhecido, tem um evangelho um pouco água com açúcar, né? Mas ele é bem conhecido, chamado Max Lucado. E aí, eu trouxe uma nota aqui desse livro. Max Lucado descreve uma visita a um labirinto com sua família, usando a experiência como metáfora para a vida e a fé. Durante o passeio, ele observa como seus filhos se perderam ou se sentem confusos no labirinto, o que gera momentos de ansiedade, mas também de confiança, porque do alto de uma plataforma ele podia ver todo o caminho e guiá-los. Então a ideia aqui é que Max Lucado, ele faz uma analogia mostrando como Deus está no controle de todas as coisas. Porque ele, acima de uma plataforma, observava os seus filhos no labirinto. E obviamente ele sabia qual era a entrada e qual era a saída. E os filhos, desesperados no labirinto, não conseguiam sair. Quanto mais Deus, que está acima de todos, no seu alto e sublime trono, está no controle exaustivo de todas as coisas, tendo acesso dos seus momentos de dificuldade, dos seus momentos de crise e no seu momento de alegria. No seu momento de provação, ele sabe como você entrou e sabe por onde você vai sair. Então, o foco principal é confiar que Deus está no controle mesmo quando estamos no meio da confusão. A passagem aqui de Juízes apresenta a história de Eude, um juiz inesperado que Deus levantou para libertar Israel dos Moabitas. E esse título, a soberania de Deus nos inesperados, destaca a ideia de que Deus tem o controle sobre todas as coisas e usa pessoas improváveis para realizar os seus propósitos. Qual a ideia que nós queremos passar
nesta noite? Que Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. Você pode ter uma perspectiva do momento em que você se encontra. Mas a sua perspectiva não é aos olhos de Deus. Está em algum tipo de confusão, em algum perigo, em algum momento de crise, não é um sinal do abandono de Deus. A nossa perspectiva ela é limitada, mas Deus não. Ele não é limitado. A voz de Deus é o nosso guia no meio de qualquer tempestade. Deus está no controle. E Ele se importa com o seu povo. Porque foi Ele que pactuou com nós. Ele que estabeleceu uma aliança conosco. Nosso texto está dividido em 4 partes. Primeira parte, a soberania de Deus na opressão. Versículos 12 ao 14. A soberania de Deus na escolha. Versículos 15 e 16. A soberania de Deus na missão. Versículos 17 ao 23. Por fim, a soberania de Deus na vitória. Versículos 24 ao 31. E a nossa palavrinha-chave, especialmente para os nossos pequenos, então tomem nota, meninos, Martim, Mark, Moisés, Esther, Oliver. Soberania. Como entendemos que Deus está no controle de todas as coisas? Como podemos descansar nisso? E a nossa afirmação teológica, simples e objetiva. Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Vamos lá. A soberania de Deus na opressão, versículos 12 ao 14. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. A soberania de Deus na opressão significa que Deus é soberano ao disciplinar o seu povo em decorrência da sua infidelidade, e agora eles serão oprimidos pelos moabitas. Ok? Queridos, soberania divina significa pelo menos 3 coisas: domínio, autoridade e controle. A soberania divina é santa, sábia, poderosa, graciosa, amorosa e misericordiosa. Daqui então nós já temos algo afirmativo para a nossa confiança em um Deus soberano como esse. Porque Ele tem o domínio, Ele tem a autoridade e Ele tem o controle de todas as coisas. Ao comentar estes versículos iniciais, o reverendo Hernanes Dias Lopes diz o seguinte: o Senhor não premia o pecado, e a apostasia pavimenta o caminho da opressão. O pecado é o maior de todos os males, pois onde o pecado medra, a mão benfazeja, da providência se retira. Se o pecado entra, Deus sai. Onde o pecado prevalece, as mãos do inimigo se agigantam. Não eram os inimigos externos de Israel que o ameaçavam, mas seus pecados contumazes.
Note que o texto inicia dizendo que tornou Israel fazer o que era mal perante ao Senhor. E o que nós trabalhamos até aqui com referência a essa expressão, fazer o que é mal perante ao Senhor, significa amar e servir aos ídolos, deuses pífios e deuses inexistentes. Ou seja, eles serviram aos Baalins, abandonaram Yahvé e começaram uma prática de idolatria. Eles buscaram outros deuses e eles os adoraram. Portanto, se apostataram da fé de Israel. A fé que foi transmitida a Abraão, Isaque e Jacó. E depois, na aliança sinaítica, ou aliança mosaica, ou pacto mosaico, aliança com Moisés. E a resposta de Yahvé à apostasia de Israel, neste momento, é fortalecer. Ou seja, ele deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. Uma vez que ele concede poder aos inimigos de Israel, significa que ele é a causa primária da opressão que Israel estava sofrendo. Agora, quem são os Moabitas? Alguém sabe quem são os Moabitas? Vamos lá em Gênesis, capítulo 19, versículos... A partir do versículo 17 ali. Versículo 16 e 17, na verdade. Como, porém... Não, vamos ler o versículo 15 até o 17, para ficar melhor. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e os tiraram e puseram da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Os irmãos lembram dessa história? Da mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal, né? Agora, vejam os versículos 36 em diante. Versículo 36 de Gênesis 19. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Ou seja, uma relação incestuosa aqui. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. Vamos até aqui. Olha a situação. Ló era sobrinho de Abraão. E através de um ato promíscuo, pecador, pecaminoso, surge os moabitas, que agora estão subjugando Israel. O povo que estava expandindo a aliança abraâmica. Olha como
Os irmãos percebem as coisas se conectando em toda a Escritura? Como que algo que é plantado lá atrás é colhido lá na frente? E muitas vezes nós não temos essa compreensão. Algo que nós cometemos hoje, foi só hoje, não vai ter problema nenhum. Mas todo pecado tem uma consequência. O povo de Deus enfrenta não apenas um rei, mas uma aliança de inimigos. E a sujeição é ainda pior. Eglon conquistou a cidade das palmeiras. Essa cidade das palmeiras aqui, na verdade, tinha o nome de Jericó. Quem havia conquistado Jericó? Josué. Foi ali que Deus, de modo extraordinário, concedeu vitória sobre os inimigos ao seu povo obediente. Isso aí nós vamos encontrar lá em Josué, capítulo 6. Agora, esse é o lugar onde Deus concede a Eglon a vitória sobre os israelitas. E, além disso, a sujeição é uma década mais longa do que quando nós trabalhamos na semana passada com Otiniel. Deixa eu trazer breves aplicações a esta primeira parte. Quero que os irmãos se atentam, que eu fiz bastante anotações. Eu gostaria de tomar notas de dois autores aqui. Primeiro, de um autor chamado C.S. Lewis. Bolos de lama. Somos criaturas indiferentes, que brincam com bebida, sexo e ambição, enquanto alegria infinita nos é oferecida. O que ele está pensando aqui? Nós flertamos constantemente com o pecado, quando constantemente a oferta do Evangelho está em nossas vidas. E nós ficamos ali flertando com o pecado. Como uma criança ignorante que deseja continuar a fazer bolos de lama na sarjeta, pois não é capaz de entender o significado do convite para passar as férias na praia. Satisfazemos-nos facilmente. Então, olha aqui que curioso. Então ele está partindo de um exemplo que você chama o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmãozinho, para tirar as férias na praia, ele curtir o mar, brincar na areia. Ele prefere ficar brincando na lama da rua. Ele não tem noção do que ele está escolhendo. E muitas vezes, quando nós começamos a flertar com o pecado, nós não temos a compreensão do que estamos fazendo. O ataque direto contra Deus. Não é as férias na praia, mas é a eternidade com Cristo que nós estamos negligenciando ao flertar com o pecado. Agora veja João Calvino. A experiência diária ensina que a carne permanece inquieta até que obtenha uma fantasiosa representação semelhante a si mesma. Internamente encontre consolo com uma imagem de Deus. Calvino ele constantemente afirmava que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, enquanto nós estamos ali flertando com o pecado, quando nós menos esperamos, estamos levantando altares em nossos corações. Então nós cobiçamos a mulher do próximo. Cobiçamos o marido da próxima. Consumimos conteúdos impróprios. Agora, de onde vem isso? Nós precisamos entender a importância de contemplar a natureza perfeita de Jesus. A idolatria, ela é sempre um ataque ao caráter de Deus, começando pela incredulidade.
Por que nós flertamos com o pecado? Porque em momentos oportunos nós agimos como incrédulos. E temos o seguinte pensamento: é só um pecadinho. É só dessa vez. Eu consigo controlar. Então, muitas vezes, nós ignoramos passagens como essa, tornou Israel fazer o que era mal perante aos olhos de Deus, quando nós também fazemos isso. Pedimos perdão e amanhã cometemos de novo. Toda vez que os nossos corações se voltam para adorar falsos deuses, sabe o que nós estamos dizendo? Deus não é bom de verdade. Ele não é tão bom assim. Ele não é tão justo assim. Ele não é amoroso nem santo. Por isso eu preciso encontrar outros deuses que me satisfaçam. Pois Jesus não pode ou não quer me satisfazer. Por quê? O nosso orgulho, o nosso ego está em primeiro lugar. E aí nós estamos desarmados contra o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não lute especificamente com algum pecado que eu mencionei aqui. Mas, a partir do momento que você não se relaciona com a sua igreja local, você também é incapaz de auxiliar o seu irmão que está do seu lado. Às vezes esse amparo pode ser um amparo financeiro. Agora, você já parou para pensar se o seu irmão está lutando contra algum pecado? Você sabe se o seu irmão que está do seu lado, ele luta contra a homossexualidade? Não, mas ele é casado. Porque se cria o entendimento de que, por nós estarmos na igreja, nós não lutamos ou enfrentamos qualquer tipo de pecado. E por que estou mencionando um pecado como esse, por exemplo? Porque este é um pecado que causa vergonha naquela pessoa que está lutando contra isso. E dificilmente ele vai compartilhar isso numa conversa paralela. Agora, se nós não demonstrar amor por essas pessoas, acontece o que tem nos rotulado de pessoas homofóbicas. Quando, na verdade, nós devemos amar essas pessoas. E a forma de você amar alguém é pregando o Evangelho. Então nós precisamos levar em consideração que o relacionamento que nós demonstramos com a nossa igreja local é o relacionamento que nós demonstramos a Cristo. Que se você não ama a igreja local, você odeia Cristo. Se você não ama a noiva, você não ama o noivo. Então, na verdade, nós precisamos fortalecer os irmãos que estão lutando contra todo e qualquer tipo de pecado, mostrando que Deus é bom de verdade, que Ele é justo, que Ele é amoroso, que Ele é santo, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. É dessa forma que nós devemos chamar esses irmãos ao arrependimento. Não é porque somos melhores que eles, mas porque Deus é santo, Deus é poderoso. A soberania de Deus na escolha. Acompanhe comigo os versículos 15 e 16. Então os filhos de Israel
clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes do comprimento de um côvado e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Deus é soberano em escolher alguém inesperado para ser o libertador de Israel. Eude significa onde está o esplendor, ou onde está a majestade. Assim como Icabode, onde está a glória. Os judeus tinham costume de dar nomes às pessoas com algum significado. E o texto deixa explícito para nós que ele era um homem canhoto. Ele não era de esquerda, ele é um homem canhoto. E membro da tribo de Benjamim. Olha que curioso. Benjamim significa filho da mão direita. E ele era canhoto. Como no episódio anterior, novamente os israelitas começam a clamar a Deus. Começam a clamar por ajuda. Mas, novamente, não se trata de um clamor de arrependimento ou pedido de perdão. Eles não estão aqui arrependidos. É simplesmente um grito de dor, uma súplica por ajuda divina. Mas Deus é misericordioso diante de um povo infiel. Vamos entender aqui o que significa ser canhoto. Já dito aqui que não é ser de esquerda. Não necessariamente, né? Tim Keller. Eu vou trazer aqui 2 possibilidades. E eu vou ser bem sincero, até agora ainda não fechei ainda qual que é a melhor opção. Talvez a do Tim Keller seja a melhor. Mas vocês julgam da melhor maneira que vocês acharem. Eu acho que Tim Keller, por enquanto, ele está certo. Quando nós observamos algumas referências bíblicas sobre direita, que não tem nada a ver com política também, tá? Por exemplo, no Salmo 110, vamos lá ler novamente Salmo 110. Novamente, porque nós lemos de manhã, tá? O Salmo 110. O versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todas as vezes em que o lado direito aparece, ele tem uma conotação positiva. Certo? Guerreiros normalmente lutavam com a espada na mão direita. Então, essa ênfase que o autor coloca aqui, que ele era canhoto, pode significar o seguinte: a mão direita de Eude poderia ter algum tipo de paralisia. Então, ele era um deficiente físico. Por isso que a sua escolha seria surpreendente. Uma pessoa com uma paralisia na mão direita. E nós vamos entender que, daqui a pouco, ao decorrer da exposição, os irmãos vão perceber a importância disso. Um comentarista chamado Robert Tilson diz o seguinte: o canhotismo de Eude provou ser de grande importância em sua trama para matar o rei moabita. Por ser canhoto, Eude amarrou sua espada na coxa direita, ao contrário da norma. Assim, Eglon jamais suspeitou que Eude estava estendendo sua mão para pegar a espada quando usou sua mão esquerda para pegar a arma por debaixo do manto. Quando Eude desembanhou a arma, o rei não tinha mais tempo para alertar os guardas. Percebe?
Por que é surpreendente aqui a questão de ele ser canhoto? Agora, vamos ver o que outros comentaristas pensam a respeito do canhotismo de Eude. Na verdade, outros comentaristas entendem que aqui, na verdade, é um caso de alguém ambidestro, que tinha facilidade de trabalhar com a mão direita e com a mão esquerda. Simples assim. Existe até eu não consegui provar a veracidade da história, mas que a maioria dos benjamitas, eles conseguiam trabalhar muito bem com a mão esquerda. Agora, em qualquer uma das circunstâncias, sendo por conta de uma paralisia, algum tipo de deficiência física, ou por ele trabalhar muito bem com a mão esquerda, então ele ser ambidestro, qualquer forma é algo surpreendente. É algo inesperado. Porque serviu para que o rei não conseguisse chamar os guardas para protegê-lo, de tão rápido que foi a situação. Entretanto, por que eu entendo que o do Tim Keller, a visão de ele ter uma paralisia ali, seja um pouco mais plausível, vamos colocar dessa forma? Porque talvez, não é, apesar de não ser a maioria, mas não é incomum nós encontrarmos pessoas que são canhota, certo? Então, será que as pessoas iriam relaxar tanto na guarda do rei dessa forma? Porque ele era da tribo de Benjamim. E eles estavam subjugados aqui. Será que o rei não tinha ciência de que os benjamitas eram pessoas ambidestras? Aí só porque ele olhou que não tinha nada na coxa esquerda de Eude, ele... não, pode vir. Eu penso que não. Eu penso que aqui foi o fato de o rei dispensar todas as pessoas ali na sala dele, demonstra uma certa incredulidade a respeito de Eude. Sim, vai fazer o que comigo? Um homem deficiente desse aí, eu posso me defender muito bem. Então, para mim, fica um pouquinho mais plausível esse entendimento. Agora, o fato é o seguinte, meus irmãos, é que nas nossas vidas, Deus age de maneira soberana, escolhendo circunstâncias inesperadas para nós. Talvez você esteja passando por um momento que você não esperava. Talvez você não gostaria de enfrentar o que você está enfrentando. Ou talvez você não entenda a razão por que alguém que você ama esteja passando por algo inesperado. Mas o que nós devemos levar em consideração é a soberania de Deus. Porque talvez o próprio Eude não acreditava em si mesmo. Mas Deus, ele não tem a perspectiva que nós temos. O ângulo de Deus é diferente do nosso ângulo. E muitas vezes o que nós passamos de maneira inesperada serve para fortalecer a sua fé, para forjar um caráter novo na sua vida, para purificar a sua vida. Situações inesperadas não servem para nos destruir, mas servem para aprendizado, para que nós avançamos na pregação do Evangelho, para que nós avançamos e completamos a carreira, assim como o apóstolo Paulo afirmou: completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo foi um exemplo de viver situações inesperadas. E a igreja de Cristo, ela passa constantemente por situações inesperadas. Sobretudo, o nosso Deus está no controle de todas as coisas em todos os momentos, porque Ele é soberano. A soberania de Deus na missão, dos versículos 17 ao 23. Queridos, Deus é soberano em guiar Eude para matar Eglon, rei dos Moabitas. Vamos observar o texto. Versículos 17 ao 23.
levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo à lâmina. E porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. É o seguinte: Eude mata Eglon, rei de Moabe. Ele fez isso como? Ao fazer uma adaga, uma faca pequena, o suficiente para não ser notada pelos guardas, ainda mais estando ela na coxa direita, que era algo incomum. Eles andavam na esquerda porque era muito mais fácil puxar, né? A maioria eram destros. E ela era letal o suficiente não para cortar, e sim para alvejar o rei. Eude foi ali, meu irmão, não foi para conversar, não. Ele foi lá para acabar com o rei e é pouca ideia. Eude, ele consegue uma audiência com o rei e informa que tem uma mensagem secreta. Então, quando ele diz para o rei: olha, tem uma mensagem secreta para ti. Ela pode ser, essa expressão ela tem um caráter ambíguo aqui, né? Porque poderia ser a própria mensagem verbal, poderia falar alguma coisa para o rei, ou até mesmo secreto por causa da sua adaga que estava escondida ali. Então, mais ou menos assim, né? Quero conversar com você, rei. Como ali que eu tenho um presentinho para essa barriga gorda sua, você vai ver o que é bom para a tosse agora. Seu gordão. Agora, note que o texto diz que ele para em frente aos ídolos ali. Ao fazer esse movimento, é como se ele estivesse mostrando que a mensagem dele vinha dos deuses. Sabe? E uma coisa que ficou nítida aqui no texto é que o autor ele se recusa em fazer qualquer comentário moralista a respeito dos deuses e das imagens, dos ídolos aqui. E isso de maneira intencional. Porque nessa altura, os israelitas, eles passaram a aceitar os símbolos pagãos como parte do seu próprio culto religioso. Então o autor está querendo mostrar para nós que para Israel era normal conviver com os ídolos ali. Por isso que o grito deles não era um grito de clamor arrependido. Era apenas um grito de dor e sofrimento que eles estavam passando. E o rei, ele morde a isca, né? Ele dispensa os guarda-costas e se levanta para ouvir a mensagem, o que facilitou que ele fosse alvejado. Queridos, algumas pessoas ficam revoltadas com o fato de o agente escolhido de Deus ser um assassino. Alguém que convence o outro a se encontrar em particular com ele, para depois ir lá e espetar o gordão. Vejam comigo lá em Josué, capítulo 2, versículos 4 a 7.
A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque eu os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então aqui estão falando de Raabe protegendo os espias ali enviados por Josué. Então, o que nós estamos percebendo? Que aqui em Josué 2 já demonstra para nós que meias verdades ou mentiras, enganos e traições fazem parte da guerra santa. Deus nem sempre utiliza métodos que achamos normais. O ponto é que Deus não diz o que eles devem fazer. Diz apenas que eles vão vencer. Mas a estratégia, quem determina são eles mesmos. De modo que Deus ele é a causa primária, movendo a causa segunda de acordo com a sua santa e soberana vontade. Ele não está infundindo maldade no coração das pessoas para que elas agem de maneira pecaminosa. Então, se eles agem dessa forma, é em decorrência do pecado. Vejam que Bruce Waltke, que ele é um dos maiores teólogos do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, a respeito de Eude, tá? Ele não é um suicida, pois confia em Deus e acredita que o assassinato de Eglon irá reagrupar a nação sob sua liderança para que ela fique livre do jugo de Moabe. Na própria história, Eude atribui seu sucesso a o eu sou, e a providência corrobora a convicção de Eude. Alguns comentaristas também cometem o erro de chamá-lo assassino, como a outros líderes militares. Mas os opressores de Israel são tão culpados quanto os nazistas condenados à morte pelo Tribunal de Crimes de Guerra que funcionou em Nuremberg. Então, os moabitas aqui não eram pessoas inocentes. Pelo contrário, eles eram inimigos de Deus. Então, ainda que Deus não diga para Eude, vai lá e minta para ele, Deus não pediu para ele fazer isso. Mas ele está indo na convicção de que ele está fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que ele atribui a Deus. Embora em alguns momentos pareça que ele está se regozijando no episódio aqui. Quero tomar 2 notas com os irmãos. Prestem atenção. O pecado da incredulidade se encontra no cerne de todos os outros pecados, e especialmente no cerne da idolatria. Idolatria é a descrição mais abrangente usada pelos escritores bíblicos para traçar os contornos da incredulidade. É fácil entender o motivo. Quando não cremos na verdade a respeito de quem Jesus é, daquilo que fez ao viver de modo perfeito e ao sofrer e morrer por nosso pecado, é impossível resistir à atração dos deuses deste mundo, quando sussurram para nós promessas de prazer. O que isso tem a ver com o que nós acabamos de trabalhar na segunda parte do nosso sermão? Note que quando Eude ele se vira para os ídolos, o narrador ele simplesmente não traça nenhum comentário moralista condenando o que Eude estava fazendo olhando para os ídolos ali. Se os irmãos lembrarem, Daniel, no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostravam diante dos falsos deuses. Não se curvavam. Não prestava culto a nenhum rei. E abominavam aquelas imagens. Então, ainda que Eude está sendo aqui um libertador, ele também não tem nenhum tipo de repulsa contra aquilo.
Agora, de onde que veio esse envolvimento de Israel com as nações pagãs? De incredulidade por parte do povo de Israel, de não saber quem Deus é. Se nós fizermos o exercício de voltar alguns sermões atrás, o texto diz que Israel se esqueceu de quem era Deus. Agora, por que que hoje ocorre muita idolatria dentro das igrejas? Idolatria a político, idolatria velada de santidade, porque às vezes as pessoas colocam suas famílias como escudo para justificar a sua ausência em cultos ou em qualquer outro tipo de pecado. Não, priorizei minha família. Então isso parece piedoso, mas quando você vai no coração, você começa a entender que, na verdade, não é a família, mas é a inclinação do coração da pessoa. E isso demonstra o quê? Uma incredulidade quanto a respeito de Cristo. As pessoas, ao desconhecerem a Cristo, elas tomam qualquer tipo de atitude contrária ao Evangelho. Elas agem segundo a sua própria vontade. Então, não adianta as pessoas dizerem que acreditam em Jesus Cristo. O pecado original, ele afetou a humanidade de forma que nós entramos em um estado de depravação total. Isso não significa uma impossibilidade de acreditar. Acreditar, qualquer ímpio acredita. Agora, a crença é outra coisa. É uma fé que origina em Deus. Ela é original de Deus. É Deus quem concede a fé a nós. Então, quando nós não temos o entendimento de quem Cristo é, automaticamente nós começamos a levantar altares. Por que que nós levantamos altares? Por que que nós adoramos ídolos? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O pecado, ele não tirou a finalidade do homem, mas ele corrompeu a finalidade do homem. Então o homem substitui a glória de Deus por qualquer outra coisa. Porque ele é projetado para glorificar. E quando ele não conhece a Cristo, ele passa a glorificar qualquer outra coisa que não seja Cristo. Então, por mais que você fala que você tem entendimento do Evangelho e não consegue fugir do ídolo que te cerca, é que, na verdade, você tem um conhecimento cognitivo que não desceu para o coração. Mas quando nós temos um conhecimento experiencial do Evangelho, os ídolos automaticamente caem por terra. Porque Cristo é soberano sobre todas as coisas. Quando você for tentado a imaginar que a batalha está perdida e que talvez seja melhor desistir e servir outros deuses, suplique ao Espírito Santo que o ajude a saber que seu inimigo é um criminoso condenado que aguarda no corredor da morte a execução da sentença. Apocalipse 20, 10. Não haverá uma suspensão da pena no último instante. Satanás, ele sabe qual é o fim dele. Ele não vai escapar. O nosso adversário é alguém derrotado. O inimigo de nossas almas é derrotado. Não apenas a certeza do furor de Deus e do castigo eterno, que aparênciam teria todas as mentiras do diabo a respeito dos supostos efeitos de Deus ou dos supostos atrativos do pecado, ou suas acusações de juízo iminente, se você o visse em sua real situação, amarrado, condenado e impotente, fora da vontade de Deus. Então, quando você entender que Satanás está escravizando você, lembre-se de que o nosso adversário, ele está preso. E que só existe
um único futuro para ele: lago de fogo e enxofre. Ele não vai escapar disso. Mas a igreja de Cristo, ela vai escapar disso. Porque Cristo nos justificou. Ele é a nossa providência para a nossa santificação, para a mortificação do pecado. Por meio de Cristo que nós conseguimos fugir da idolatria. É por meio de Cristo que nós conseguimos vencer o pecado. É por causa do sangue carmesim de Cristo derramado na cruz que nós somos purificados. A soberania de Deus na vitória. Versículos 24 a 31. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. Os irmãos sabem o que significa eufemismo, não sabem? Alguém não sabe o que é eufemismo? Vou entender que todos sabem, hein? Porque aqui é exatamente um eufemismo. Sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Acho que vocês já entenderam, né? O que está acontecendo? Rapaz, aborreceram-se. Por isso que às vezes os autores eles utilizam o eufemismo, né? Como é que vai traduzir um negócio desse, meu irmão? Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. E eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Note que Eude ele nem destrói as imagens, né? Ele vai embora e deixa as imagens lá do jeito que está. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele as montanhas, indo à frente. E ele lhe disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Deus é soberano em conceder a vitória contra os moabitas. Acho que no versículo 24, os oficiais aqui do rei vão investigar o que está acontecendo. Rapaz, o rei está demorando, né? Os irmãos vão lembrar, meu Deus do céu, como é que fala isso, né? Os irmãos vão lembrar que Eude pegou a adaga e enfiou no bucho do rei, certo? E quando ele enfia a faca ali dentro, ali, ele rasga o barrigão do rei ali, certo? E tudo que é de ruim, vocês imaginam que possam ter saído dali. Então o cheiro estava muito forte. Por isso que eles entendem, olha, o rei deve estar colocando o almoço para fora. Porque o odor era muito forte, certo? Então, eles acabam demorando ali na sua indecisão até que eles abrem a porta lá para ver o que tinha de fato acontecido e encontram o rei morto. Então, na esfera pessoal, apesar de suas realizações, Eude, como personagem, é problemático. Porque nós precisamos pensar o seguinte: ele é um herói ou um vilão? Depende do ponto de vista, né? Para os moabitas, ele era um traidor, violando as obrigações de um vassalo. Mas para os israelitas, ele era um libertador enviado por Deus. Para o moralista, Eude
é inteligente, mas extremamente cruel. Mas nós precisamos levar em consideração que o livro de Juízes não é um catálogo de personagens exemplares. Nosso exemplo supremo é Cristo. Então é possível até se divertir com a sagacidade de Eude, com sua falsidade, mas dificilmente nós podemos tolerar a sua traição, partindo de uma perspectiva moabita, né? Porque eles jamais iriam perdoar o que Eude fez. Agora, nós nem devemos também destacar suas ações simplesmente como sintomas de uma ética primitiva. Era normal fazer isso. Nunca foi normal mentir. Entendeu? Mas nós já tratamos um pouquinho sobre isso, né? Ela deve ser substituída por revelações e iluminações posteriores. O silêncio do narrador sobre o papel de Deus no assassinato de Eglon é ensurdecedor. Antes, o versículo 28, não há indício algum de sensibilidade espiritual no coração de Eude, nem senso algum de vocação divina. Pelo contrário, Eude opera como um cananeu. A forma como ele agiu aqui, apesar de estar libertando o povo de Israel, mas ele estava se comportando como um cananeu. Vai lá diante dos deuses, ele olha para os deuses, tolera os deuses. Depois que ele já mata o rei Eglon, ele poderia ter destruído os deuses ali, jogado por terra para mostrar que é o Deus de Israel que está triunfando ali. Ele não faz isso. Ele passa pelos ídolos e vai embora. Aí talvez alguém possa pensar, mas se ele perdesse tempo ali destruindo os deuses ali, alguém não poderia pegá-lo? Não é Deus que está no controle? Então, ele foi oportunista e ao mesmo tempo violento, aparentemente para sua própria glória, apesar de ele atribuir a Deus ainda. Mas quando nós vamos tratando das minúcias do texto, nós enxergamos situações assim, que descreve dessa forma. Entretanto, o mérito da vitória é de Yahvé. É o Deus Supremo que concedeu vitória a Israel, libertando o seu povo, apesar da infidelidade e incredulidade de Israel naquele momento oportuno. E o texto termina dizendo que Sangar, filho de Anate, ele feriu 600 homens filisteus. Por que o texto ele só tem uma única menção aqui a Sangar? Porque provavelmente ele não era um israelita, nem um juiz libertador de Israel. Mas o texto diz que libertou. Então como é que nós resolvemos isso? Naquela ocasião, os filisteus eles estavam se deslocando para o norte do Egito, ali no final do século 13. Então, sem dúvidas, os egípcios usaram bandos de mercenários para detê-los. E provavelmente Sangar era um mercenário contratado pelo Egito para ferir os filisteus. E acabou beneficiando Israel. Então foi como uma salvação ali de tabela. Aplicações finais, queridos. Eude, ele aponta para Cristo, nosso libertador, que não utilizou de engano para nos libertar da escravidão do pecado. Enquanto Eude, ele engana o rei moabita, o nosso rei Jesus Cristo não nos enganou. Pelo contrário, ele sempre disse a verdade, mesmo para os seus inimigos. Jesus, ao nos libertar, não foi através de um grande triunfo partindo do pressuposto humano. Porque ele nos liberta por meio da sua morte. Mas não somente na sua morte. Então, quando os fariseus achavam que Cristo estava sendo derrotado, na verdade, ele estava vencendo a batalha.
Então, na perspectiva dos fariseus, era uma derrota. Quando, na verdade, foi um enorme triunfo, superior ao que Eude fez com o povo de Israel. Deus Pai, enviou um libertador canhoto para salvar um povo canhoto. Jesus era alguém inesperado. Os zelotes esperavam por um chefe militar que fosse destruir o Império Romano. Ele não tinha formosura, desprovido de beleza, contrário aos padrões culturais, completamente inesperado. Mas ele é o Rei Supremo que venceu o pecado e a morte para nos dar vida e vida com abundância. Nós, um povo canhoto, todos nós somos salvos por Cristo. Todos nós fomos inesperados. Olhe para a sua trajetória. Olhe quem você era. Você não merecia nada de Deus. Na verdade, você merecia assim, um inferno. Era isso que nós merecíamos. Mas Ele, em sua infinita graça e bondade, nos libertou. A igreja de Cristo, ela é composta por ex-prostitutas, ex-viciados, ex-bicheiro, ex-homossexuais, ex-adúlteros. Tinha tudo para dar errado esse povo. Mas Cristo nos resgatou, igreja. Nos arrancou do poder da escravidão, do pecado, das trevas. Nos colocou na luz para que nós caminhássemos agora em direção à eternidade. Esse é o nosso destino. A eternidade com Cristo Jesus. E por nós sermos um povo inesperado, se dependesse de nós, em hipótese alguma seríamos salvos. É impossível que nós negociemos com Deus, porque nós não teríamos nada a oferecer. Todas as nossas obras, os nossos entendimentos, aos olhos de Deus é como trapo de imundícia. Quando uma mulher estava nos seus dias, naquela época não havia absorvente. Então nós colocava um pano para se proteger. Aquele pano sujo era chamado trapo de imundícia. Aquelas pessoas que estavam com lepra e a pele necrosando, cheia de pus, sangue, bactéria, era enrolado um pano sobre as feridas do enfermo. E ele era afastado do acampamento de Israel. E temporariamente o sacerdote ia verificar se ele já estava curado. E ao tirar aqueles panos, sujos de pus, sangue, bactéria, também era chamado de trapo imundo. Então, quando nós vemos uma passagem que diz que as nossas obras é como um trapo de imundícia, o que você tem para oferecer a Deus com seus próprios méritos é esse pano sujo e imundo. É isso que você tem para oferecer para Deus. A sua melhor obra é esse pano imundo. Por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, mas somos salvos pelas obras e méritos de Cristo Jesus. Nós estamos em um pacto de graça, um pacto incondicional, onde Cristo fez tudo aquilo que nós não poderíamos fazer.
A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Graças a Deus.